para o povo de Aquário, Leão, Touro e Escorpião, para o povo do primeiríssimo decanato, ali no iniciozinho do signo de Leão, Aquário, Touro e Escorpião. Esse ano de 2024, um ano importantíssimo para essas configurações, por exemplo, dando nome aos bois, né? Pessoal do primeiro decanato de Aquário, ali dia 20, 21, 22 de janeiro, assim como de Touro em abril, 20, 21, 22, assim como o povo de Leão, dos dias 22, 23, 24, de julho, e de Escorpião em outubro também, 22, 23 e 24, ou seja, o primeiro decanato desses 4 signos que são signos fixos. Então, pessoas desses signos, pessoas que têm a Lua num desses signos, o ascendente em algum desses signos, né? Planetas pessoais em alguns, como Vênus, como Marte, por exemplo, Mercúrio também, mas planetas que possam ter uma regência em cima do Sol, em cima da Lua, em cima do ascendente, né? Ou essa cruz fixa nas casas angulares, nesses ângulos que vão no grau 0, 1, 2 do início, né? Pois é um ano revolucionário. Eu vou começar pelo aspecto mais forte, que é para o povo de Aquário, onde o Plutão vai estar passando em cima do Sol, né? E eu posso dizer, ao longo desse ano de 2024, ainda pega o finalzinho, né, o grau 29 de Capricórnio. Esse ano, o Plutão, ele pega do 29 de Capricórnio e vai até o grau 2 de Aquário. Então pega também o povo finalzinho, último grau de Capricórnio, de Câncer, de Áries e de Libra. O último grau, o grau 29, que é em torno, talvez, do dia 20, né, desses signos, que já é o final. Bem, Plutão é um planeta, é uma pulsão psíquica, né? É um evento dentro da psique humana relacionado a grandes transformações, a mortes, renascimentos, grandes mudanças, grandes revoluções. Não são apenas mudanças, mas são grandes transformações. E nem sempre fáceis. Eu não estou me referindo aqui, nesse momento, a trígonos, eu estou me referindo à conjunção, a quadraturas e oposições. Tá? Porque nesses 4 signos, né, Aquário, Leão, Touro e Escorpião, o Plutão, ao longo desse ano, em algum momento, para o pessoal dos primeiros graus, vão passar ou por uma conjunção, ou por uma oposição, ou por uma quadratura, que são aspectos desafiadores que exigem da gente uma consciência, uma atitude, uma postura, porque senão o bicho pega, né? Então, mas, na verdade, a função do Plutão é retirar tudo aquilo que não é essencial, retirar tudo aquilo que o prazo de validade venceu. Muitos dos nossos comportamentos, atitudes, relações, amizades, projetos, às vezes a gente não se dá conta de que o prazo de validade já venceu. A gente está ali no modo avião, não, eu me refiro, naquele modo de estagnação, de acomodação, né, daquela zona de conforto, e acha que o que vinha dando certo no passado vai continuar dando certo para o resto da vida. Plutão não gosta disso. Plutão, ele traz sempre uma provocação de fazer com que emergências de conteúdos que estavam mais solapados ou guardados ou escondidos ou submersos na psique possam emergir. Isso é da lei, né? Isso é do Dharma, isso é do caminho. A vida é fluxo, a vida não fala que uma vez a gente atingindo um patamar maravilhoso, segura nisso, fica nisso pro resto da vida. Isso não existe, essa possibilidade, né? Normalmente existe essa coreografia de nascer, crescer, reproduzir que eu me refiro é se desenvolver e depois declinar. Isso é lindo, isso é maravilhoso, não fui eu que inventei, nem você que está me vendo aqui. Isso é do natural, isso é da natureza, aliás, é até anterior à natureza, isso é do natural, né, com N maiúsculo. Então,
trago aqui algumas informações que para muitos isso vai soar como uma coisa, ai meu Deus, que complicação, que difícil, eu estou preocupado. E para algumas outras pessoas, nossa, foi bom saber que o que espera de mim para essas pessoas, nesses 4 signos, ou que tem ascendente, lua, bababá, não vou repetir, é um momento de eu abrir, soltar, deixar sair. Né? Então, de uma maneira simbólica, representa as mortes e, num segundo momento, nos renascimentos. Mas não é falando assim, né? Parece palatável, mas é só quem vive. Por exemplo, a gente pode trazer alguns exemplos do mundo cotidiano. Tem gente que encara uma demissão profissional, ou pede para ir embora, ou é demitido, ou o casamento entra em crise, ou descobre uma triangulação amorosa, um tipo de traição, né? Uma decepção com uma pessoa, é um momento financeiramente que exige uma expertise no lidar, né? Sem falar na questão da área da saúde. Então são vários aspectos que são provocados dependendo de cada um, né? Da onde cada um esteja, da onde cada um tenha o seu nível de consciência e de que cada um esteja no seu nível evolutivo, né? Naquele momento da existência. O Plutão, nessas configurações que eu estou me referindo, né, para 2024, né, no primeiro decanato desses signos, no primeiro decanato não, nos 2 primeiros, grau 0 e grau 1 e grau 2, né, primeiríssimo decanato, ele vai exigir um conhecimento das leis da psique, da dinâmica psíquica, porque às vezes a pessoa se assusta, ou porque não imaginava que o casamento não estava legal, ou não imaginava que a saúde não estava legal, porque estava se exigindo demais, fazendo coisas demais, mas estava dando conta, aí teve um burnout, aí teve um nível de ansiedade, ou entrou num processo depressivo, que surpreendentemente pareceu uma surpresa, quando na verdade não era. Quem visse de longe perceberia um certo desequilíbrio. A função do Plutão, inclusive, ele rege a medicina, dentre outras coisas, né? A função do Plutão é curar aquele desvio. Um desvio que, quando a gente sabe dele, quando a gente conhece, quando a gente percebe esse desvio, e já fica meio assim, meio que tentando se preparar quais são as ferramentas que eu vou usar, quais são os instrumentos, menos mal. Mas tem gente não, que está de alegre, assim, está no trem da alegria, não está entendendo nada, e leva um tranco. Na Terra de Rudá, a gente tem um conceito chamado tranco de oitava, que é você sair de um determinado patamar consciencial para um outro patamar consciencial. É maravilhoso, fantástico, incrível, mas tem um preço para pagar. Raras pessoas não pagam esse preço, porque elas vinham fazendo o dever de casa, fazendo os upgrades necessários, né? Em termos de consciência, em termos da psique humana. Pessoas atentas aos seus processos internos, atentas às suas demandas internas, né? E fazendo os sacrifícios necessários, ou os sagrados ofícios necessários, para poder tocar a vida na direção do ser, vamos dizer assim. Então, quando Plutão faz essas conjunções, quadraturas e oposições, não provoca nenhuma marola para esse mínimo de pessoas, nesses 8 bilhões de seres humanos do planeta Terra. Normalmente, as pessoas elas ficam um pouco tensas ou apavoradas, porque o que eu vou perder, o que eu vou entregar, é a minha saúde que eu vou perder, é o meu trabalho que eu vou perder, é meu dinheiro, é o meu casamento, é minha família, é algum ente querido. Isso são, quando a gente olha para o ser humano, são emoções difíceis de lidar. Mas quando a gente pega um helicóptero e olha de cima, bem lá de cima, são técnicas para a gente ser obrigado a soltar, a entregar, a fazer um upgrade, a fazer uma mudança de patamar consciencial. Isso é a lei. Ninguém está te pedindo permissão para que isso aconteça ou deixe de acontecer. Toda uma comunicação. Quem, por exemplo, não tem relação nenhuma ou com astrologia ou com nenhuma ciência milenar ou uma ciência oracular, ou pessoas que não têm minimamente nenhum contato com a própria psique, elas são pegas de surpresa. Né, e acham que existem gratuidades do tipo, não entendi porque eu fui demitido, não entendi porque eu fiquei doente, eu não entendi porque meu marido me traiu, ou minha mulher foi embora, ou alguma coisa assim.
quando na verdade os sinais são sempre dados. Os sinais são sempre dados. A minha fala aqui, eu estou lidando com aspectos difíceis, densos, quais sejam a conjunção de Plutão, as quadraturas de Plutão e a oposição de Plutão na cruz fixa, que é Aquário, Leão, Touro e Escorpião, para o grau 0, 1 e 2. Né? Ou seja, no iniciozinho, quem está no iniciozinho desses signos. Então, é muita gente, mas é uma minoria se comparado com os outros 8 signos que estão fora, por enquanto, né? Mas é importante entender que ritos são esses. Né? Em determinados povos originários você tem os ritos de passagem, né? Não só os ritos de morte, mas os ritos, digamos, da criança para a adolescência, da adolescência para a mulher ou para o jovem ou para o homem. Esses ritos são muito importantes, muitas vezes para os rapazes, para os meninos, para os jovens, eles têm que ficar na floresta, só voltar quando trouxeram uma caça de respeito. Isso implica em mexer com medos, mexer com situações altamente estressantes para você perceber que agora você pode, quem sabe, até sustentar uma família. Esses ritos, que eles são naturais, se você não faz parte de nenhum povo originário, se você não faz nenhuma terapia, nem busca nenhuma ciência milenar, né? Não importa, você tem uma psique que é regida por leis. Né? E esses pontos, Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, antes mesmo da gente ficar pensando como planetas, eu penso na arqueoastrologia, né? E na astrologia dármica, eu penso em instâncias da psique, em pulsões psíquicas. Então esse Plutão dentro da psique humana representa uma cobrança de que a gente faça um upgrade. A gente pensa assim, é tudo de bom, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero progredir, mas o que eu tenho que entregar? Esse é o tema. Plutão não rege acúmulo, Plutão rege Escorpião, no signo de água, rege a psicanálise, né? Rege a cura, a medicina, a política, a sexualidade, né? O mundo oculto, o mundo esotérico, o mundo da magia, o mundo do poder político, enfim, é um saco de gatos que Escorpião, a morte física, a morte subjetiva, a morte simbólica. Então, quando a gente lida com o Escorpião ou com o regente de Escorpião, que na verdade, no meu trabalho, né, de mais de 40 anos de clínica, é uma instância da psique, esses planetas fazem parte de uma instância, de uma pulsão psíquica, eles demandam, como professores que num determinado período do ano, eles demandam uma prova, eles pedem uma prova, que a gente faça uma prova para ver como é que a gente está, o que a gente tem aprendido. Então, os temas o que eu preciso soltar, me despedir, ter uma experiência com a potência do adeus, né? Porque quando a gente abre espaço, né, nessa dança, nessa coreografia plutônica, quando a gente abre espaço, de dentro da psique emergem conteúdos novos para serem trabalhados. Isso foi assim desde sempre, isso será assim até que o mundo continue mundo. Porque nascemos num planeta onde, do ponto de vista geocêntrico ou antropocêntrico, desse ponto de vista, o Sol está fazendo um percurso ao longo dos 12 signos, mostrando qual é o caminho da iluminação, é viver os 12 aspectos, e esse Sol é circundado por esses planetas, né? Ou seja, esse self é circundado por essas instâncias psíquicas. E quando Plutão faz essa conjunção, essas quadraturas de oposição, diz assim, olha, é hora de você ver o que precisa se despedir ou enterrar, porque muitos dos nossos defuntos ainda estão na mesa da sala de jantar. E a gente nem se dá conta do odor, porque é difícil enterrar alguns defuntos. Parece que eles estão ali, esses defuntos são assuntos, são posturas, são comportamentos, são relações, são pessoas, são vínculos. Eu sei exatamente por outra, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. O nosso pânico da morte, o nosso medo da morte, o nosso medo de adoecer faz com que parece até, né, a gente crê que ao morrer acaba tudo. Quer dizer, não existe nunca acabar tudo. Talvez nunca tenha existido começar tudo, muito menos terminar tudo. Tudo é uma continuidade que prossegue. A gente sai do Sérgio, vai para outros nomes, vai para outras instâncias encarnacionais, visando voltar para casa, visando voltar para o retorno à unidade, essa experiência de comunhão. E para isso,
a gente tem que fazer um alinhamento entre ego e alma. Né? E entre essa relação de ego e alma, que é uma relação muitas vezes tóxica, porque o ego ele vai inflando, vai inflando, vai inflando, é como se tivéssemos um ego obeso, né? E a alma, na verdade, é uma alma esguia, é uma alma linda. Eu posso dizer que de todos nós. Né? O difícil é a relação do ego com a alma. Às vezes o ego faz uma tradução da alma péssima. Ele comunica a alma no mundo de uma maneira completamente equivocada. Né? E todo esse processo de Plutão é melhorar esse ajuste entre a nossa personalidade e aquilo que de fato nós somos. Falando assim é tudo lindo, né? Uma filosofia, uma psicologia, uma coisa maravilhosa, uma mística. Mas na prática, quando a gente fala eu tenho um emprego, eu tenho um casamento, eu tenho uma relação, eu tenho um salário, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho filhos, né? eu tenho, a gente sempre esquece que a gente tem isso tudo por um tempo, daqui a pouco não vai ter mais, mas que esses seres, essas pessoas são professores dessa nossa jornada. Né? E que a gente está aqui com esse objetivo de recordar, de aprender e para galgar esse processo de ascensão. Muitos de nós sabemos disso intelectualmente, mas vivencialmente dói na carne quando a gente vê algo saindo do nosso controle. Plutão, ele vai em cima das pessoas que adoram controlar. Chama-se a síndrome de Deus. Né? Querem controlar o outro, querem controlar as situações, as relações, para que nada fuja do coisa. Plutão adora, Plutão vai ali e mostra de uma maneira visceral, de uma maneira assim orgânica, que aquela pessoa está sendo tola, absolutamente tola, e que vai tirar aquilo que ela supunha controlar. Né? Entenda que isso não significa Plutão está de marcação comigo. Nesse ano de 2024, 2025, né? Finalzinho de 2023, não existe isso. São mestres, né, que moram dentro da psique e moram também lá no alto, né, nas órbitas desses planetas, que dizem assim, olha, agora é a prova daquilo que você tem que soltar. Não é soltar qualquer coisa, nem soltar tudo, nem largar tudo, nem abandonar tudo, isso não é nada disso. Né? Tem momentos que a nossa jornada, tem coisas que estão na nossa mala, na nossa bolsa, não nos servem mais. E se a gente continua levando, é um peso na mochila, um peso na sacola. E a função do Plutão, quando é que ele não atua de uma maneira drástica? Quando a gente tem a expertise de perceber que essa peça de roupa não me serve mais, essa coisa eu não vou mais usar, essa outra coisa está não. Então você vai tirando. Então você está cada vez mais leve nesse processo. Né? E muitas vezes tem outras roupas, outros apetrechos necessários na medida em que a jornada de vida vai se aprofundando, vai se adensando, vamos dizer assim. Né? Então, mas as pessoas estão nem aí, elas estão numa jornada, muitos nem sabem que estão, mas estão numa jornada, fizeram ali a sua marmita, né, a sua mochila, a sua mala, e vai indo, sem perceber que a cada passo que vai dando, a gente vai mudando a relação com as coisas que a gente está carregando. Essa é a função do Plutão. O Plutão, ele entre aspas, né, ele é pago para exercer essa função. O emprego de Plutão, a função de Plutão, o Dharma de Plutão é dizer assim, bater na tua porta e falar assim, escuta, olha só, vamos fazer um checklist aqui de tudo aquilo que o prazo de validade venceu. Vínculos, comportamentos, atitudes, pessoas, crenças, dogmas, coisas, enfim, né? Porque o Plutão, ele, ao reger Escorpião, ele tem a ver muito com a serpente, que é sinuosa. A serpente nunca é uma linha reta, como se fosse a continência de um militar. Não, é uma linha curva, a serpente, é sinuosa. Por isso rege também a sexualidade, a Kundalini, vamos dizer assim. Então, quando Plutão chega na nossa vida, ele vai ao encontro dessas curvas, a necessidade dessa flexibilidade. Né? Eu nem diria do jeitinho brasileiro, nem diria do jogo de cintura do carioca, não estou nem falando nada disso não, porque ali tem muita artimanha também, que é gostoso de ver, é agradável, mas não é exatamente a isso que atende a psique. Né? Essa Kundalini do Plutão, do Escorpião, ela vai no sentido de um processo de ascender da base da coluna até o nosso último chakra e subir. E para isso eu tenho que estar dançando a coreografia do Dharma. E essa é a função do Plutão. Né? Agora,
palavras bonitas, insisto. Elas são bonitas, são verdadeiras, é isso que acontece. Eu estou falando do Dharma, eu estou falando da lei, eu não estou falando de que um astrólogo deduziu. Não. Qualquer pessoa atenta que observa como é que funciona o organismo humano, as relações humanas, a psique humana ou a natureza vai dizer assim, nasce, cresce, reproduz e morre, se desenvolve e depois abre espaço para que outros venham. Isso é alguma exceção ou isso é uma regra? Não, isso é uma regra, né? Que não foi inventado nem por mim nem por você. Agora, posto isso, eu insisto que esses signos envolvidos do primeiríssimo decanato, né, grau 0, 1, 2, desses signos que eu me referi, não é só o signo solar, o ascendente, a lua e outros pontos que eu comentei no início do vídeo, normalmente é barra pesada, porque mostra a situação, porque Plutão vai nos temas mais sensíveis nossos, quais sejam saúde, emprego, trabalho, estabilidade, casamento, relação de intimidade, né, dinheiro. Sabe, esses temas são temas muito fundamentais. E depois não é só isso, não. E vai para outros temas também. Às vezes a gente tem uma crença num determinado caminho religioso, a gente se decepciona com aquele sacerdote, aquele padre, aquele pastor, por alguma razão. Essa astrologia que eu trabalho, já desde o início da década de 80, não fala de vítimas, nem de algozes, não fala de sortes nem azares. Fala de colheitas, de plantios e colheitas. O que você está colhendo hoje foi plantado em algum momento, embora você não lembre. As pessoas que chegam na tua vida, na minha vida, elas não são tão somente uma escolha do nosso consciente. Elas vêm porque, de alguma forma, há uma demanda psíquica para a gente trabalhar algo com essas pessoas. No nível mais superficial, no nível menos superficial, no nível bem profundo. Cada um tem uma estatura dentro dessa nossa jornada. Então, eu finalizo a minha fala dizendo que o Plutão, esse ano de 2024, né, também uma parte de 25, no finalzinho de 23 também, ele vai exigir que as pessoas tenham ferramentas para lidar com aquilo que está saindo da nossa vida, que está se transformando, que está se deslocando, que está se transmutando, que está se alquimizando. Tá? Não é uma coisa assim... Não é uma coisa assim, insisto, não é uma coisa da ordem das narrativas sedutoras. Não, eu estou falando de onde dói no bolso, onde dói no corpo, onde dói na alma, onde dói no ego. Né? Alguém escreveu aqui, eu sou aquariana com lua e ascendente em touro. Pois é, tem que ver o grau, tá? Eu estou falando do primeiríssimo grau, quer dizer, 0 grau, 1º grau e 2º grau de aquário, de leão, de touro e de escorpião. Que é o primeiro decanato bem no iniciozinho. Tá? Não é qualquer aquariano, não é qualquer leonino, não é qualquer taurino, tampouco escorpião também. Tá bom? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Passei aqui hoje para dar um alerta importantíssimo, que é um momento revolucionário. É um momento aproveitem esse momento. Não é um momento para passar pano, nem é um momento para jogar a criança junto com a água suja do banho. Tem gente que faz o mau uso de Plutão e diz, quero que tudo se exploda. Né? Não, isso não é Plutão. Isso não é Plutão. Plutão é o seguinte, vamos tirar aquilo que já deu. O problema é eu ter consciência o que já deu na minha vida. Se você não tem essa consciência também, não te preocupa, que a própria vida vai se incumbir de colocar na tua frente esses desafios e você vai se perguntar, quem sabe a partir de agora, será que isso que está me tornando vulnerável é algo que eu tenho que rever? Porque, na verdade, quem sabe, já deu? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Em breve eu volto com outras colocações. Obrigado pela presença e até.